Bom, agora nós vamos para a segunda parte. Nós vamos dividir, só para vocês saberem, essa série, né, sobre o Espírito Santo, em 5 partes. A primeira parte é a pessoa, a gente já viu. A segunda parte a gente vai começar agora, que é o trabalho do Espírito Santo no mundo. A terceira parte são os dons do Espírito Santo. A quarta parte são as manifestações do Espírito e a última parte é o batismo do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo, tá? A quinta parte vai falar dos dois, o batismo e o fruto. Bom, mas vamos lá, o trabalho do Espírito Santo. Ou o ministério, né? Ministério é trabalho. Então a gente vai ver quatro coisas que o Espírito Santo faz, 4 trabalhos, né? 4 obras. Primeiro, seu trabalho no mundo. Segundo, impedindo o reino absoluto de Satanás. Terceiro, o ajudador divino da igreja. E 4, a graça multiforme de Deus. Então vamos ver como que o Espírito Santo está trabalhando hoje. Vamos começar pelo trabalho dele no mundo. Quero ler para vocês João 16, de 7 a 11. Diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, olha só, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? O que essa passagem ensina para a gente? Que o Espírito Santo, né, dos trabalhos dele é convencer o mundo. E ele convence o mundo do quê? Ele convence as pessoas do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora a gente vai se aprofundar nisso, tá bom? A gente vai ver como assim do pecado, como que o Espírito convence o homem do pecado, como o Espírito Santo convence o homem da justiça e como o Espírito Santo convence o homem do juízo, né? Ou do julgamento. Vamos lá, então, o Espírito Santo convence do pecado. Pecado, a gente diz que é qualquer quebra do mandamento de Deus, né? Tudo que se opõe à vontade perfeita de Deus é pecado, né? A gente ensina para a Rebeca que é tudo que a gente vê, fala, ouve, que Deus não gosta. Ela já pode fazer isso, ela pode já ensinar vocês sobre isso. E olha só, mas Jesus, ele fala do pecado porque os homens não creem em mim. Ele não fala que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado porque ele desobedeceu o pai e a mãe. Ou convencer ele do pecado porque ele roubou aquele brigadeiro na festa que ele foi. Mas está falando que ele vai convencer ele do pecado porque os homens não creem em mim. O que Jesus quer dizer? Por que vocês acham que Jesus está falando? O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado porque os homens não creem em mim. Por que Jesus está falando isso? Porque o Espírito, porque é essa convicção que o Espírito traz no coração. Muito bem, dona Letícia, parabéns. Nota 10, né? Exatamente. Quando Jesus na cruz do Calvário, irmãos, ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Ninguém, né, vai para o inferno, vamos dizer assim, né, ou vai continuar, porque todos já estão condenados, né? Jesus é o bote salva-vidas, né? A mão estendida de Deus para nos tirar desse destino certo, né? Mas ninguém vai para o inferno por causa de nenhum pecado que cometeu, ou por causa de algum pecado que cometeu, a não ser, prestem bem atenção no que eu vou falar, a não ser esse que Jesus falou agora. Qual é o pecado que Jesus falou? Não crer nele. Exatamente esse.
Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele, a sua morte, ela foi aceita totalmente pelo Pai. Ele realmente pagou o preço de todo o pecado do pior doido do mundo. Ele pagou o preço de todos os pecados da humanidade. Então, a única coisa que pode manter uma pessoa longe do céu, irmãos, é isso aqui, ó. É esse pecado que Jesus está falando. Não crer nele, não reconhecer como Senhor e Salvador. Pode falar, mas o Cleiton levantou a mão primeiro, então desculpa, vamos lá, Cleiton. Perfeito, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso aí, então perfeito. Vocês estão sintonizados. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É impossível. É. É. Uhum. Ele prepara um coração, né, antes daquela pessoa. É, exatamente. É. Ele está ao lado, né? Quando a gente se rende, ele entra, né? E é assim. Vai transbordando, ô glória, a gente vai chegar lá, Cleiton, aleluia. O Cleiton já está, já. Não, gente, vamos lá. Então, olha só, esse é o pecado pelo qual o mundo será julgado. Então, o mundo não vai ser julgado por outro pecado, porque Jesus já foi. Jesus já foi julgado pelos pecados da humanidade. Jesus já foi julgado por todos os seus pecados. Não é forte isso, gente? Jesus já pagou o preço de todos os meus... Isso quer dizer, quando a gente fala, tudo bem, Jesus pagou o preço de todos os pecados, mas Jesus foi julgado pelo causa dos meus pecados. Meus pecados foram pagos em Jesus. Não é? A graça que eu desfruto hoje custou a morte do meu Senhor. Né? Ele pagou mesmo, foi julgado, ele foi moído, né, pelos meus pecados. Então, qual então é a razão do julgamento de Deus vir sobre o mundo? Por causa desse pecado, desse único pecado, né, de não crer em Jesus. Muito bem, então o Espírito Santo, você está aprendendo que ele convence o homem do pecado, né? E quando o homem, isso quer dizer o seguinte, que as pessoas, nós temos essa história, né? As pessoas estão andando, estão vivendo a sua vida, né? De pecador natural, normal, e o Espírito Santo está ao lado dele, todo o tempo está falando, olha, você é pecador, Deus te ama, né? Jesus morreu por você, Ele perdoou os seus pecados. Não quero saber, não estou nem aí. Mas naquele momento que esse testemunho do Espírito, né, que é isso que o Cleiton estava falando, ele entra no teu coração e você, eu creio que Deus me ama, que Ele mandou o Filho dele para morrer no meu lugar e eu quero esse perdão, eu aceito o perdão de Deus. No momento que você se rende, alguma coisa incrível acontece. Você nasce de novo, né, espiritualmente. O Espírito Santo faz morada em você. Você passou a crer, né? Você passou a ser filho de Deus, né? Não mais inimigo de Deus. Então tudo mudou, uma nova criação, né? A Bíblia fala, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? Agora você é herdeiro dos céus. Você está indo para o céu agora. E é disso que Jesus está falando. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, porque no momento que você se rende, você passa a crer em Jesus Cristo. Amém? Então é isso que Jesus está falando. O Espírito Santo, esse é o trabalho dele. Ele convence o homem do pecado, porque quando o homem crê em Jesus, né, ele é salvo. E naturalmente os homens não creem, né, em Jesus.
Então, essa é a razão, né? Eu quero só acrescentar para você João 3,19. Olha só como o Espírito Santo reprova o mundo por não crer em Jesus. Diz assim, João 3,19: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, os homens, nós sabemos que se nós nos aproximarmos da luz, as nossas obras serão manifestas. Então, muitas pessoas preferem ficar longe, né, de Deus, para que da luz, né, e não crer em Jesus. As pessoas elas querem pensar e querem que a gente apoie esse pensamento de que não existe um Deus a se prestar contas. Por quê? Porque tirando a figura de um Deus que você vai prestar contas, ou da verdade, né, que existe uma verdade, né, não, cada um faz o que quer, né, isso que o mundo tenta, né, viver. Porque no momento que eles admitem que existe uma verdade, que existe um Deus que eles vão prestar contas, eles têm que mudar de vida. E eles não querem. Eles não querem mudar de vida. Então é mais fácil, vamos lá vamos todo mundo falar que não tem Deus e que cada um pode seguir o que quer e que cada um faz a verdade que quiser, que a verdade é relativa e que você é o seu Deus, né? E é tudo loucura, né? Porque eles tentam se convencer de uma coisa que eles sabem que não é real, né? Que não é verdadeiro. Então, os homens são maus, né? Eles querem as trevas porque eles não querem se render à verdade. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, todos já estão condenados, né? A nossa salvação é receber o perdão de Deus em Cristo. Aí vem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em 1 João 5, de 10 a 12, nós lemos o seguinte: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Gente, tem versículo mais direto do que esse? Não, né? Está direto. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Continua morto. Ponto. Uhum. 1 João 5, de 10 a 12. Mateus 12, 31. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Qual é a blasfêmia contra o Espírito? Não crer em Jesus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito. Por que é blasfêmia contra o Espírito? Porque o testemunho do Espírito é esse: você é pecador e você precisa de ajuda, você precisa de um Salvador. Você não pode salvar a si mesmo. O Espírito Santo testemunha isso para nós. E nós tentamos refutar essa verdade. Não, cada um é seu Deus, cada um faz a verdade é relativa. Se eu quiser acreditar que azul é amarelo, essa é a minha verdade, e aí ninguém pode mudar. E não faz sentido nenhum, né? Mas a gente tenta refutar o testemunho do Espírito e a gente continua morto. Mas no momento que nós nos rendemos ao testemunho do Espírito, eu confesso, eu sou pecador, eu preciso de ajuda. Eu recebo o perdão de Jesus. Acabou a guerra, né? Acabou a guerra. Eu passo nesse momento de inimigo de Deus a filho de Deus. Experimento todas as bênçãos do céu. Tudo bem, gente? Então, olha só. Uhum. Ser filho. Que as pessoas falam: todo mundo é filho de Deus, né? As pessoas falam: mas eu também sou filho de Deus, né? Eu tenho que cair na gandaia. Vocês já ouviram isso? Eu sou filho de Deus, eu tenho. Não dá nem para discutir, né? Você vai falar. A pessoa não sabe nem o que ela está falando, né? Você vai dizer. As pessoas primeiro precisam conhecer a verdade, elas precisam conhecer Jesus, né? Aí a gente pode conversar, mas você querer que a pessoa mude sem que ela tenha um encontro com o Senhor é impossível, né? É impossível. Então, nem discuta, não perca seu tempo.
né? Brilha a luz de Jesus e deixa o Senhor agir, né? O Espírito que convence. Claro, 10 se você quiser. É uma ótima pergunta, sabe por quê? Porque eu conheci um rapaz que pôs na cabeça dele que ele blasfemou contra o Espírito Santo. E não tinha ninguém que convencesse ele do contrário. Ele falou assim, mas rapaz, você crê em Jesus. Se você tivesse blasfemado com o Espírito Santo, você não estaria nem preocupado com isso. Você não estaria nem aí, porque a blasfêmia contra o Espírito fala sobre incredulidade. Entendeu? Fala de coração fechado para Deus, não reconhecer a Deus. Não, acho que a pessoa tinha problema mesmo, mental. Não, é de verdade. A pessoa tinha sim. Só que, cara, é incrível, assim, como o diabo, ele usa dessas fragilidades, dessas fraquezas, para deixar as pessoas, né? É. Uhum. Aí é o caso da apostasia, né? Quando as pessoas que falam que creem em Deus, elas abrem mão, falam, eu não creio mais em Jesus, né? Eu não quero saber mais de Jesus, né? E acontece e vai acontecer cada vez mais agora, né? Nesse final dos tempos, E assim, isso não deve nos abalar, né? A Bíblia já nos alerta de todas essas coisas, né? É só um remanescente mesmo que vai ser salvo. Então, quantas vezes Jesus testemunhou, né, para eles as obras do Senhor, os milagres que ele fazia, e eles continuavam, e eles continuavam com o coração duro, né? E isso é a blasfêmia do Espírito Santo. E eu digo para vocês que a gente sempre fala assim, né? Até o último suspiro, a pessoa ela tem a chance de se converter. Então, assim, isso não está aqui para a gente sair daí julgando, né? Blasfemou contra o Espírito Santo. Não, entendeu? As pessoas que não creem, elas já estão mortas espiritualmente. Mas até o último suspiro delas, há uma chance delas, né, se arrependerem, delas serem salvas, né? Mas existem aquelas pessoas que elas, como os fariseus, né, elas sabem, elas estão vendo, elas estão ouvindo o testemunho e elas escolhem endurecer o coração delas para sempre. Eles amaram mais a posição deles do que Jesus, né? Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo, né? Porque eles estavam decididos a morrer sem reconhecer Jesus, né? Então é muito triste chegar nessa situação, né? Mas não fique encasquetada com isso, né? É um ponto. Outro ponto, não julgue ninguém por esse pecado. Nós vamos fazer a nossa parte, testemunhar do amor de Cristo, né? Até o fim, e Deus vai fazer a obra dele. Uhum. Exato isso. Exatamente isso. Aham. Isso aí. Errada. É isso mesmo, Douglas. Gente, assim, eu fico feliz se vocês nasceram na graça e nunca experimentaram o legalismo, sabe? Porque o que existe por aí não é brincadeira. Então, assim, existe muitos
muitos, infelizmente, né, muitos pregadores, pastores, líderes religiosos que fazem exatamente esse tipo de opressão. Se você não ouve o que eles falam, se você não obedece o que eles querem, eles falam que você está agindo contra o ungido de Deus, que você está pecando contra Deus e muitas vezes, né, que você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Deixa qualquer pessoa doidinha, né? E eles vão ser responsáveis por isso, né? Claro, né? Mas isso existe, tá? Isso existe. Então, cuidado, né? Bom, vamos lá. Hebreus 10, de 28 a 31, onde nós paramos a leitura. Yolanda. Hebreus 10, de 28 a 31. Pode, por favor. Muito bem. 31. Muito bem. Então, olha só, né? A consequência do pecado não é outra senão a morte, né? A morte eterna, né? Não tem como aliviar isso, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? E, e, e é tremendo assim o que Jesus fez. Agora, se você rejeitar a obra que Jesus fez por você, o que te sobra? Nada. Nada. E é disso que está falando, né? Essa blasfêmia contra o Espírito Santo, essa rejeitar Jesus, né? Não receber o perdão de Deus. Gente, se rejeitar a obra de Cristo, não sobra mais nada para nós. Romanos 10, 9. Quem pode ler agora? Vai lá, Nenê. Amém. Então, é só um modo de evitar esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é crendo em Jesus como Salvador, né? Então, essa confissão genuína que o Nenê acabou de ler, né? Você crê no coração, confessa com a boca que Jesus é o Senhor e você é salvo. Deus declara você salvo. Então, o fato do Espírito Santo convencer o homem do pecado, porque os homens não creem nele, tudo bem, né? Deu para entender? Sim? Todo mundo? Tudo bem, Mateus? Agora a gente vai ver a segunda coisa que Jesus fala. O Espírito Santo convence da justiça. Vamos lá. Por que é a justiça? Né? Pecado é fazer a coisa errada, errar o alvo da perfeição de Deus. E justiça é fazer a coisa certa, é acertar o alvo. A questão é que todos nós erramos o alvo da perfeição de Deus. Todos nós erramos, né? E esse é um problema, né? E vamos ler o que acontece com o injusto, com a pessoa, o pecador, né? São 4 versículos, cada um abre, tá? Para a gente agilizar. Vai fazer assim, tá bom? Você vai ler 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Vai ler, Joey? Você vai ler Efésios 5, 5. Alex, Gálatas 5, 19 a 21. Márcia, Hebreus 12, 14. Tá bom? Então vamos lá. Você, Efésios 5, 5. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Está lá na lousa. Está lá na lousa? Está lá no quadro. Está lá na lousa. Ela vai ler primeiro, isso. Pode ler. Muito bem. Joy.
Muito bem. A lista está aumentando. Alex? Muito bem, a lista agora ficou ainda maior, né, Márcia? Perfeito. Gente, essa lista ela é imensa, né? E aí todo mundo caiu nessa lista, né? De uma forma ou de outra. Então a gente tem um problema, né? Deus ele não vai permitir que o seu céu seja contaminado com o pecado, ou seja, ninguém tem o direito, né, ou está apto a entrar no reino de Deus, certo? Lembra que a gente está falando da obra do Espírito Santo de convencer o homem da justiça. Por quê? Porque é muito comum, né, nós como humanos falar assim, ó, mas eu não faço o que ela faz, eu não faço o que ele faz. E a gente sempre tenta comparar as nossas obras com as outras para a gente poder criar a nossa própria justiça. Então ninguém pode ser salvo por sua própria justiça. A justiça, por que a gente está lendo isso? Para que a gente entenda que o padrão de justiça de Deus é o de Cristo. Então se a gente tiver que se comparar, tem que se comparar a Jesus. Então, não adianta se comparar com ninguém, né? Ou se achar mais santo do que o outro, né? Ou achar o outro mais pecador que você, porque todos caíram, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Não tem um só que não tenha pecado, tá bom? Então isso é muito importante para a gente entender. Quando a gente fala de justiça, pode falar, Yolanda. Você levantou a mão? Levantou. É a força do hábito. Aham. É isso mesmo. Exatamente. É isso aí, perfeito, Yolanda. É isso mesmo, é isso mesmo. E olha só, então, um choque para os discípulos. Em Mateus 5,20 a gente lê o seguinte: pois eu lhes digo, Jesus falando, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E os discípulos ficaram apavorados, porque os fariseus eram aqueles legalistas, né, hipócritas, que eles agiam com com aquele ar de santidade, né, de superioridade, fazendo com que todo mundo se sentisse a escória, né, os piores pecadores do universo, né? E aí, sendo que eles eram, mas o choque para os discípulos é que Jesus falou simplesmente isso: se a justiça de vocês não for maior que a deles, vocês nunca vão entrar no reino dos céus. Eles falaram: estamos ferrados. Não vai ter jeito, né? Já era, né? Perdemos as esperanças. Mas o que Jesus de verdade estava falando aqui? Exatamente isso. É exatamente isso, Yolanda. Jesus queria que eles entendessem que, assim, cara, ainda que eles fizessem tudo o que eles fizessem, o coração não estava certo, né? Então, a justiça que Jesus está falando é aquela justiça que vem da fé. É a justiça que nenhum homem pode executar na sua própria força. É essa justiça que o Espírito Santo de Deus convence o homem, né? Ele convence o homem da justiça. E é por isso que Jesus ele completa: porque vou para o Pai. Agora eu quero uma segunda pergunta. Por que, já que você está entendendo o que a gente está falando até agora, fala para mim, por que Jesus fala da justiça porque vou para o Pai?
uma boa pergunta. Ele fala para o da justiça porque eu vou para o Pai, porque ele está falando o tipo de justiça aceita no céu. Ó, eu vou para o Pai, eu entro no reino de Deus, né? Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que ter essa justiça. Não criam, exatamente. Eles não criam. É isso mesmo. Então Jesus está falando para eles assim, ó, se você quer entrar no reino dos céus, o único modo é você se render, né, ao testemunho do Espírito Santo e crer em mim. Se você crer em mim, né, a minha justiça vai se tornar a sua justiça e você vai ser aceito no céu. Porque de outra forma ninguém tem chance. Está dando para acompanhar, Mateus? Ninguém tem a mínima chance de entrar na sua própria força, né? Então Jesus ele está mostrando o padrão aceito pelo Pai, o padrão de justiça para se entrar no céu. Então o que tem a ver a ascensão de Jesus com a justiça? O testemunho de Deus ao mundo, a entrada no céu. Ninguém pode entrar no céu a não ser por meio de Jesus. E Jesus ele dá o exemplo da justiça que o Pai aceita, que é a justiça perfeita. Então Jesus ele teve que vir como homem, viver como homem, sem pecado, para que o sacrifício dele pudesse ser aceito pelo Pai, né? No nosso lugar. Senão não seria válido. Então olha só que amor Deus tem por nós, de se fazer homem para tomar uma cruz, né? Para pagar o preço dos nossos pecados e assim poder nos libertar da condenação do inferno. Então olha só, Jesus ele foi super justo. Vamos ler? A gente parou com a Márcia. Adriana, por favor, 2 Coríntios 5, 21. Aí a gente vai recomeçar. Hebreus 4, 15. Letícia, João 3, 5. Douglinhas e Cleiton, João 8, 28. Por favor. 8, 29. Obrigado, Nenê. Já estou precisando de óculos. Tão jovem. Pode começar quando quiser, tá, Adriana? Cinco, 21, isso. Aleluia. Cristo nunca pecou. Olha quão justo ele é. Hebreus 4, 15. Letícia. Amém. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Jesus está falando do novo nascimento, né, da fé, através da fé nele. Hebreus 4,15. Hebreus 4,15, né? O seu é João 8,29, né? Amém. E João 8,29, Cleiton? Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço aquilo que lhe agrada. Perfeito. Então Jesus, ele realmente nunca pecou, ele foi, né, perfeito, né, enquanto homem, e pôde assim pagar completamente, com perfeição, os nossos pecados. Então Jesus, ele declara ao mundo o padrão de justiça aceito por Deus, né? Pecado zero.
Então nós não temos, né? O Espírito Santo convence o homem de que, cara, não adianta, né? Ter uma religião, não adianta você fazer boas obras, não adianta você achar que é o, né, o bambambam. Você precisa acreditar em Jesus. Se não for pela justiça dele, ninguém pode entrar no reino dos céus, tá bom? Então o Espírito Santo convence o homem disso. E Deus não vai abaixar o seu padrão de justiça, né? Não adiantam as boas obras, né? Isaías 64:6 fala que somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então é impossível comprar a Deus. Nós não temos como falar, eu mereço o céu, eu posso comprar o céu por causa dessa atitude ou dessa coisa, né? Jesus, ele é a nossa única esperança, a nossa única salvação, a nossa única entrada para o céu. Amém? Agora vamos ver, o Espírito Santo convence do juízo, tá? Vamos ver se a gente faz rapidinho para dar tempo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, porque os homens não creem nele, da justiça, porque ele vai para o Pai, ele mostra o padrão de justiça aceito por Deus, e do juízo, né? Como assim? A gente vai ver o que Jesus quer dizer, né? O príncipe desse mundo já está julgado, hein? Olha só. Então a gente sabe que vai ter o dia do juízo, né, onde todos prestarão contas a Deus, mas Jesus não está falando desse juízo futuro aqui, né? Quando ele fala que o Espírito Santo convence o homem do juízo, né? Não é um juízo futuro. Ele está falando do juízo que já aconteceu lá na cruz. Na cruz esse juízo aconteceu. Satanás, ele foi julgado na cruz. Lembra que a gente viu no culto de ceia Colossenses, que ele triunfou sobre todo o inferno, e porque lá Satanás, ele foi julgado, ele foi destruído, e a gente vai falar um pouco disso agora, tá? A gente sabe que Adão, quando ele pecou, ele transferiu, né, o direito de dominar a terra nas mãos de Satanás, né? Deus, ele fez toda a criação e falou, homem, Adão, você é a primícia da criação, tudo está sujeito a você. E o que o Adão fez? Muito inteligente, né? A gente não pode falar por ele, porque ele é o melhor representante da raça humana, né? Então, assim, se ele fez aquilo, eu faria pior, né? Então, eu não estou julgando o Adão, tá? Eu só estou falando o que ele fez, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou esse direito que Deus deu para ele e passou para o diabo. Tá aqui, diabo. Pode dominar agora tudo que Deus me deu, eu entrego para você. Quando o homem pecou, foi exatamente isso que aconteceu. Então, Satanás, ele passou a ser o príncipe deste mundo, né? O Deus dessa era, né? O Deus com letra minúscula. Então, ele manda, ele governa, ele que pinta e borda aqui. Por isso que Jesus, ele teve que vir como homem, e como homem viver perfeitamente para tomar esse direito das mãos de Satanás. Então eu quero ler para vocês alguns versículos que são muito importantes nesse ponto. Romanos 6,16, a gente parou a leitura aqui, né? Então, Mateus, você vai ler Romanos 6,16, e Holanda, você vai ler Lucas 4,6, Alex, João 12:31 e Márcia, João 14:30, tá bom? Vamos lá. Pode. Muito bem, então não tem como comparar, né? O que o homem fez e o que Jesus fez por nós. Lucas 4:6. Muito bem. Satanás, ele fala isso para Jesus, mas ele não estava blefando. Ele realmente, né, estava com todo esse poder e ele queria que Jesus, Jesus, vamos pegar o atalho, né? Para que a cruz? Eu posso te dar isso agora se você, né, simplesmente me adorar. É sem vergonha. João 12:31. Tentar o próprio Senhor, né? Alex. Aleluia, né? Glória a Deus. Márcia.
Muito bem. Jesus está falando de Satanás. Então Jesus ele reconhece, você percebe nas falas, o que aconteceu lá, né, no Éden, quando o homem pecou. Né, realmente ele passou o título de propriedade da terra às mãos do diabo, mas através da cruz, Jesus ele redimiu o homem, né, e ele tomou, né, de volta. A palavra de Deus fala que ele tem a chave, né, da morte e do inferno na mão, né? A gente brinca que Satanás não tem nem a chave da casa dele mais, né? Perdeu tudo, foi humilhado mesmo, né? Por causa do que Jesus fez por nós. Então é isso, Jesus ele redimiu o mundo, né? Ele veio resgatar o mundo com sua vida, com seu sangue, né? Ele veio pagar por aquilo que... imagina a figura que nós éramos escravos, né, de Satanás, e Jesus ele pagou a fiança, ele pagou esse resgate, né, para nos libertar dele. E foi isso que ele fez na cruz, para sempre. Então o diabo não tem mais poder sobre nós. 1 Pedro 1, de 18 a 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então nós fomos, diz aqui, redimidos da nossa maneira vazia por causa do precioso sangue de Cristo, né? Maravilhoso. Como um cordeiro sem mancha e sem defeito, né? Alguém que é perfeito e nunca pecou. Então a morte dele na cruz nos pagou tudo, né? E é exatamente isso que ele fala, tetelestai, está completamente pago, né? Os pecados de cada um de nós. Bom, o triunfo na cruz. Foi na cruz onde Satanás foi julgado. Colossenses 2, de 13 a 15. Vocês conhecem o versículo. Se alguém quiser ler, né, para a gente falar mais uma vez, é maravilhoso. Nenê, pode ler? Colossenses 2, de 13 a 15, por favor. Amém. Obrigado. Então é isso, gente. Satanás ali foi totalmente julgado e derrotado, né? A ressurreição foi a prova da vitória, né, do Senhor, que Deus realmente aceitou o preço que foi pago, né? A ressurreição prova isso, que os nossos pecados foram de fato, né, de verdade pagos, senão Jesus não poderia ressuscitar. Ah, tá, pode ler então. Não dava para faltar esse, né? É verdade. Muito bom. Glória a Deus. Então, até aquele dia, né, o Espírito vai testificar que não temos que viver mais debaixo do jugo do pecado, porque nós temos a redenção de Cristo e o pecado não tem poder de nos dominar mais. Amém? Então, isso é muito poderoso. Então, vamos lá, vamos só recapitular. O Espírito Santo, né, a gente falou sobre uma obra, né, um trabalho do Espírito que é convencer o mundo. Ele convence o mundo do pecado, porque os homens não creem em Jesus, da justiça, porque ele vai para o Pai, e do juízo, né, porque o príncipe deste mundo já está julgado, e ele não tem poder mais sobre as nossas vidas. Isso é libertador, né? Amém? Então essa é a obra do Espírito Santo, ele convence o homem disso. Eu espero que você já tenha estado convencido disso, né? Se não, que hoje você seja convicto disso, em nome de Jesus, e que isso possa trazer diferença, né, no seu relacionamento com Deus, né? Porque essa é a obra do Espírito Santo de Deus. E eu creio que ele está trabalhando aqui mesmo, né, nessa aula, nos nossos corações, né? Amém, gente? Eu creio que é isso que a gente tinha para hoje. Alguma pergunta, dúvida, comentário, sugestão? Passou muito rápido a hora, não foi?
Mas a gente cobriu, acho que umas 60 páginas da apostila, não foi? Eu acho que, né? Alguma pergunta, gente? Vocês? Não? Não? Posso perguntar na próxima aula tudo que a gente falou? É? Então tá. Recapitular é bom, né? Conheci um pastor que falava que a repetição é a mãe do aprendizado. Então, toda vez que você repete, vai fixando, né? Gente, então ninguém tem nada para perguntar, nada para falar, tudo tranquilo, tudo, né? Bom, então tá. Então vamos orar? Alguém gostaria de orar, por favor? Reverendo Douglas. Foi eleito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Douglas. Gente, uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Até a quarta que vem. Perdão. Se os homens puderem, se as mulheres se quiserem, fiquem à vontade, mas não precisa. Eu peço a ajuda dos homens, por favor, levar as cadeiras lá para cima.